Imagine que você está preso dentro de uma cápsula e sua melhor amiga logo ao seu lado, presa em uma cápsula exatamente igual à sua. E quando essas cápsulas vão o mais fundo possível, ambas sobem rapidamente. E você vê a garota ao seu lado mudando de forma, se tornando algo totalmente diferente. Mas você, ao contrário dela, começa a se decompor lentamente, sentindo uma dor insuportável, como se sua pele estivesse queimando. E sentindo essa dor, enquanto aos poucos você se torna uma grande poça de pele, carne e sangue com uma forma bizarra de monstro. Sentindo essa mesma dor constantemente, porém ainda vivo, você se torna quase imortal, sendo praticamente impossível de acabar com o seu sofrimento. E essa cena que eu acabei de colocar na mente de vocês nem chega perto de descrever completamente como que é a pessoa responsável por esse ato. E o nome dele é Boundrood. E hoje eu vou explicar por que ele é o vilão mais vil e cruel de todos os animes mangás, ao nível que ele supera o Grift de Berserk. Existem alguns personagens na história dos animes mangás que podem até ser considerados os mais cruéis de todos, ou possuir o título de o mais cruel de todos. O Grift sendo um desses personagens que se qualificam. Mas por que personagens como o Grift e o Boundrood, que é o principal desse vídeo, são considerados mais cruéis do que alguém como, por exemplo, o Frieza, que destrói planetas e causa uma destruição em massa bem maior do que eles? A resposta é que, normalmente, nós consideramos um ato muito mais cruel de maldade quando alguém causa danos em outra pessoa sem ter a intenção de matar, por conta do sofrimento que é envolvido nesse processo, mesmo que tal processo leve à morte da vítima. Porque nós nos colocamos no lugar dessa pessoa que passou por esse sofrimento como se fôssemos nós mesmos, fazendo a gente considerar isso bem pior do que um assassinato, onde tudo acontece muito mais rápido. Por isso que quando vemos, por exemplo, alguém como Eren de Shingeki no Kyojin, que pisoteou quase o mundo inteiro, como alguém menos cruel do que o Dio, por exemplo, que torturou Jonathan praticamente sua vida inteira e destruiu quase tudo que ele amava, sem precisar se tornar um genocida em massa. E é exatamente por esse motivo que eu considero o Boundrood o vilão mais cruel de todos, mesmo tendo aparecido por somente 10 capítulos no mangá até atualmente, e também somente um filme no anime de Made in Abyss. Boundrood no mangá e anime é conhecido como Soberano do Amanhecer, e ele é um apito branco, o mais alto nível dos Cavers, ou Exploradores do Abismo, e ele mesmo atualmente aparecendo por um curto espaço de tempo. A forma que o mangá constrói esse personagem previamente como um vilão cruel e impiedoso é algo impressionante, ao mesmo tempo mostrando seus atos vis e cruéis junto de sua personalidade totalmente conturbada. E como eu mencionei antes, esse vilão é um apito branco. E a primeira apito branco que conhecemos no mangá se chama Ozen a Imóvel, dita ser uma personagem com força incomparável e com uma personalidade tão fria e vazia, ela chega a ser sincera até demais com as pessoas. E é através dela que nós temos uma das primeiras impressões do personagem Boundrood. E por essa apito branco ser do mais alto nível dos Cavers, dessas suas características que foram mencionadas, suas palavras possuem um grande peso e uma enorme credibilidade, principalmente quando se tratam de informações. E essa personagem, a Ozen, é quem conta sobre os perigos do abismo aos dois principais protagonistas da obra, a Rico e o Reg. E é em meio dessa explicação e das informações que ela menciona especificamente que eles não deveriam ficar na quinta camada do abismo por muito tempo, porque eles podem acabar esbarrando em outros apitos brancos, um deles sendo o Soberano do Amanhecer, Boundrood o Curioso, porque essa camada é o limite de onde os humanos podem ir e voltar ainda vivos. E Ozen menciona que entre os soberanos, o Boundrood particularmente é um canalha, então eles devem ter cuidado com esse homem em específico,
porque ele não era assim tão gentil como ela. E para vocês terem uma base melhor, essa personagem, a Ozen, que acabou de se autoproclamar como alguém gentil, espancou um dos principais protagonistas que chegou à beira da morte só para conseguir provar um ponto. Essa é a maneira mais eficiente e muito boa de se construir um vilão mais pra frente, ainda mais, e não vai estar aparecendo por muito tempo. E quando o mangá fala sobre o vilão desse jeito, com pessoas mencionando como que ele é e construindo na mente do leitor como que esse vilão com certeza é horrível, só torna as coisas melhores ainda. Ainda por cima, quando o mangá prova que todas essas menções estavam corretas, através das ações e falas desse mesmo vilão. E essa descrição que temos do Baldrud, antes mesmo de conhecermos ele, já nos deixa entender que ele não é alguém que se deve confiar facilmente, muito menos deixar a sua guarda baixa. Alguém imoral que faz de tudo pelos seus objetivos. E outra personagem que aparece no mangá, que ajuda a construir essa visão que temos do vilão, é a Nanachi, que pode ser dito como a terceira personagem principal do mangá, porque a Nanachi experimentou de perto quem realmente é o Baldrud, que antigamente era pintado na visão dela como alguém bom e gentil e resgatou crianças de orfanatos, até que ela descobre que ele faz experimentos com essas mesmas crianças e não as considera nem mesmo humanas, quando as usa em experimentos, acreditando que tudo é em prol do progresso, usando a Nanachi e a amiga dela em um experimento para descobrir mais sobre a maldição da sexta camada, que é descrita como a morte ou a perda da humanidade de alguém, dando origem a uma das cenas mais perturbadoras de todos os animes que eu já conhecia, mesmo não sabendo de onde ou qual mangá era, ou quem seria o responsável por fazer essa atrocidade. Inclusive, é a cena que eu mencionei no início desse vídeo. E quando Baldrud é questionado sobre ter enganado as crianças, ele diz que não fez isso, e que elas vão ajudá-lo a descobrir mais sobre a escuridão do abismo. E quando ele descobre que a Nanachi conseguiu acabar com o sofrimento daquela garota, ele a parabeniza por conseguir fazer isso e a agradece. E a esse ponto do mangá, qualquer pessoa classificaria esse personagem, ou melhor, esse vilão, como um gênio, um cientista maluco que faz tudo pelo progresso, não importa qual seja a maneira. Mas essa é uma descrição bem vaga dele. O Baldrud tem uma personalidade tão diferente, tão perturbada, que chega a ser algo bem pior do que um simples cientista maluco e gosta de ver crianças sendo sacrificadas pelo bem maior. Durante uma parte da obra, os três personagens principais chegam onde se encontra o Baldrud, e lá eles também se veem. E por incrível que pareça, ele acaba revelando ter uma personalidade carismática e bem animada, sem tons de sarcasmo ou crueldade, como uma pessoa maluca normalmente teria. E inclusive, quando Baldrud aparece em carne e osso, conhecemos a Prushka, que diz ser a filha dele, e ela mesma descreve seu pai como o melhor pai do mundo. E através do flashback, que mostra como ele criou a Prushka, fazendo ela ser realmente bem feliz, todos teriam essa mesma impressão dele, de um pai maravilhoso que cuidou muito bem da menina. Mas quando você para pra pensar, você acaba se perguntando como que o homem, que em sua primeira aparição em longo termo, mostrou nenhuma piedade ou arrependimento em usar crianças como experimentos e até sacrificá-las em prol do progresso, conseguiu criar uma filha de uma forma tão boa e carinhosa, ao ponto de que ela o descreve como o melhor pai de todos. A gente consegue entender um pouco mais disso quando Baldrud comenta sobre sua filha, de que eles são conectados não por sangue, mas sim por amor, e conecta eles de uma forma bem mais profunda. E com o passar do tempo, nós também recebemos mais uma descrição do Baldrud, de que ele é algo diferente das pessoas que foram tocadas pela loucura, algo que vai além disso, como se fosse um monstro usando sua máscara, fingindo ser um humano, e que se existem monstros no submundo, Baldrud se encaixaria perfeitamente nessa descrição.
E nós também vemos ele preparando a mesma garotinha que ele chama de filha, que a ama, para um experimento. Então, qual das duas versões que nós vimos é o real vilão? O que a Prushka descreve como o melhor pai de todos, ou a visão que todos têm dele como um monstro cruel que supera até a loucura dos homens? Na verdade, ambas as opções se encaixam nele. É isso que faz ele ser um vilão ainda mais cruel, porque ele não se diverte ou sente prazer em torturar crianças ou usá-las como experimentos. Nenhuma dessas coisas ele faz pensando em fazer o mal com elas ou ver o sofrimento. Ele considera a dor e o sofrimento dessas crianças como um meio necessário para seus objetivos, e que se essa dor é necessária para ele conseguir conquistar o abismo, então isso é um ato de amor. Ele não é um tipo de vilão que sabe que ele está fazendo é ruim, mas faz mesmo assim, ou do tipo que se arrepende ou sente qualquer remorso sobre as atrocidades que ele faz, como se fosse algo que ele precisa fazer, como não tem nenhuma escolha além dessa. Por isso que ele também vê seus próprios atos como uma demonstração de amor, e é por isso que ele consegue fazer essas coisas de uma forma tão fria e calculista. E isso é muito bem demonstrado quando vemos o que aconteceu com as outras crianças que ele pegou do orfanato, que elas ficaram praticamente no mesmo estado que aquela garotinha foi mostrada no começo, porém de uma forma mais líquida, ainda viva, que eram enfiadas dentro de containers e usadas como repelentes da maldição, para que o Boundred consiga explorar a sexta camada sem que seja afetado. E mesmo assim, fazendo as crianças serem usadas como meros instrumentos para explorar o abismo, ele ainda se lembra vividamente dos nomes, esperanças e sonhos de cada uma dessas crianças que foram transformadas, comprovando novamente que ele vê tudo isso como um ato de amor e carinho. E por esse mesmo motivo, ele fez o experimento com sua filha, Prushka, que foi usada até a morte como um repelente de maldição. Mas é isso que faz o Boundred ser um vilão excepcionalmente cruel, porque a maioria dos vilões acham que o que estão fazendo é o certo, mas no fundo sabem que moralmente não é. O Boundred, pelo contrário, acredita cegamente que tudo vale a pena pelo progresso, até mesmo a sua própria morte, e ele ser afetado pela maldição, assim como aconteceu com a Nanati. E até mesmo mais pra frente na obra, quando ele é derrotado, ele não demonstra raiva, tristeza ou qualquer emoção do tipo. Ele só fala que agora a sua aspiração é virar rico e os outros obterem sucesso em sua exploração. Tudo, mais uma vez, em nome do progresso, mesmo que não seja feito por ele mesmo, quase que se autoconsiderando um dos tantos meios para o fim que ele quer atingir. E para mim, tudo isso que eu falei faz dele o vilão mais cruel de todos, com uma mente maluca e perturbada, apesar dele mesmo não se considerar assim, fazendo ele se tornar ainda mais cruel. O Boundred é um nível totalmente diferente, um personagem que sai fora da caixa, verdadeiramente um vilão merecedor do título do vilão mais cruel de todos os animes e mangás. Mas me falem aqui embaixo se vocês já leram Made in Abyss e se gostam desse mangá, porque eu estou pensando em conhecer mais obras como essa e trazer para vocês. Mas se não gostam, deixem outras sugestões, porque eu já estou vendo todas elas, anotando e ficando cada vez mais ansiosa para trazer no canal.